Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como nós podemos criar gráficos através de uma tabela dinâmica. Eu tenho aqui uma planilha com dados fictícios referentes a um relatório de vendas da primeira semana de janeiro de 2025. Então, eu tenho aqui a planilha janeiro 2025. Essa planilha contém as seguintes informações. Na coluna A, o identificador sequencial de cada registro. Na coluna B, a data de venda. Na coluna C, o nome do cliente. Na coluna D, o nome do produto. Na coluna E, o nome da categoria. Na coluna F, a quantidade de produtos vendidos. Na coluna G, o preço unitário de cada produto. Na coluna H, o valor total de vendas. Na coluna I, o vendedor responsável pela venda. E na coluna J, a região. Para eu verificar quantos registros eu tenho na minha planilha, eu posso pressionar as teclas de atalho Ctrl+End. A tecla de atalho Ctrl+End me permite posicionar o cursor na última linha de registro da minha planilha. Então, observem que na linha 105 eu tenho um registro de número 100. Informando que eu tenho 100 registros nessa planilha. Caso eu precise voltar ao início da planilha, eu posso pressionar as teclas de atalho Ctrl Home. Quando eu pressiono as teclas de atalho Ctrl Home, eu volto para a primeira célula da minha planilha. No caso aqui, a célula A1. Caso você não tenha conhecimentos básicos em Excel e não saiba fazer esse tipo de formatação que está sendo exibido na planilha, como, por exemplo, inclusão de uma imagem, alinhamento, modificação de cor de texto e preenchimento, inclusão de bordas, entre outras funcionalidades básicas, convido-o a assistir o curso básico de Excel gratuito, composto por 5 aulas que está disponível neste canal através da playlist Curso Básico de Excel. Para iniciarmos a nossa tabela dinâmica, eu vou dar um clique na célula A5, onde eu tenho o cabeçalho dos meus dados, e vou pressionar a tecla de atalho Ctrl+Shift+espaço. Quando eu pressiono Ctrl+Shift+espaço, eu seleciono todos os meus dados. Para inserir a tabela dinâmica, eu vou clicar na guia Inserir. No grupo Tabelas, vou clicar na opção Tabela Dinâmica e em seguida na opção da tabela Intervalo. Observe que aqui na opção Tabela/Intervalo, ele já trouxe o nome da minha planilha, janeiro 2025, e ele me mostra que os dados estão selecionados entre a faixa de célula A5 e J105. A segunda informação que eu preciso passar escolha onde você deseja colocar a tabela dinâmica. Eu posso selecionar uma nova planilha ou clicar na planilha existente. No nosso caso, vamos deixar a opção Nova Planilha marcada e vamos dar um clique no botão OK. Observe que ele criou aqui a planilha 1. E aqui ele já colocou tabela dinâmica 1 para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Então, aqui no lado direito, na opção Campos da tabela dinâmica, ele me mostra os 10 campos existentes, as 10 colunas que eu tenho na minha planilha com o nome dos campos. Aqui embaixo eu tenho 4 áreas, a área de filtros, a área de colunas, a área de linhas e a área de valores. Para montar uma tabela dinâmica, o processo é bastante simples. Basta eu escolher o campo e arrastar para dentro das áreas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu queira a categoria, então eu vou dar um clique aqui no campo categoria, vou manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para colunas. E eu quero também por região. Então eu vou clicar no campo região, vou manter o botão esquerdo pressionado e vou arrastar para linhas. Vou clicar no campo valor total, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para a área valores. Então, ele está fazendo a soma de valor total referentes a todas as regiões, exibindo aqui o total geral, e ele está mostrando também o total geral de todas as categorias. Para eu gerar o gráfico, eu preciso selecionar os dados.
Então, eu vou clicar na célula A4, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até a célula A9. E, em seguida, arrastar para a direita até a célula F9. Observe que eu não estou selecionando o total geral, referente às regiões, e nem a linha 10, que é o total geral referente às categorias. Vou clicar na guia Inserir, no grupo Gráficos, vou clicar na opção Inserir gráfico de colunas ou de barras. No grupo Coluna 2D, eu vou clicar na primeira opção, Coluna Agrupada. E o gráfico é criado. Quando eu posiciono o cursor na borda do gráfico, observe que ele muda a forma do mouse. Nesse momento, eu mantenho o botão esquerdo do mouse pressionado e eu posso movimentar o gráfico posicionando em qualquer lugar da planilha. Quando eu estou com o gráfico selecionado, ele me mostra as alças de redimensionamento. Eu também, quando posiciono o cursor em cima de uma alça, o ponteiro do mouse muda de forma. Nesse momento, eu vou manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar para baixo e para a direita. E aí eu consigo ampliar a área do gráfico. Com o gráfico selecionado, eu posso clicar na guia Design e no grupo Estilos de Gráfico, na opção Estilos Rápido, eu posso selecionar um estilo pré-definido. Quando eu posiciono o cursor em cima de um estilo, ele me mostra no gráfico como ficaria o estilo do meu gráfico. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o estilo 1 ficaria dessa forma e eu tenho aqui o estilo 2 que ficaria dessa forma. Eu vou selecionar essa opção, estilo 2. Para eu exibir o título do gráfico, eu vou posicionar o cursor nessa opção chamada Elementos do Gráfico e vou marcar a opção Título do Gráfico. E ele criou aqui a área de título do gráfico. Eu posso posicionar o cursor aqui na borda, manter o botão esquerdo pressionado e movimentar esse título. Para eu modificar o título, eu dou um clique dentro da caixa, seleciono o texto e digito o novo título. Então, eu vou ter aqui total de vendas, categoria por região. E aí eu consigo modificar o título do meu gráfico. O interessante de trabalhar com tabela dinâmica é que nós podemos filtrar os dados que estão sendo exibidos na tabela dinâmica. Por exemplo, no nosso caso aqui, eu estou exibindo um gráfico que mostra todas as categorias, alimentos, brinquedos, eletrônicos e móveis, e as vendas referentes em todas as regiões, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul. Mas vamos imaginar que eu queira visualizar somente as vendas referentes a brinquedos e eletrônicos somente na região Sudeste e Sul. Então, eu vou dar um clique aqui nessa seta, que é o filtro Rótulos de Coluna, e observe que eu estou com tudo selecionado. Se eu quero somente brinquedos e eletrônicos, eu vou desmarcar a opção Selecionar Tudo e vou selecionar brinquedos e eletrônicos. Vou dar um clique no botão OK. E aí ele passa a exibir somente as categorias brinquedos e eletrônicos. Como eu quero visualizar somente as regiões Sudeste e Sul, eu vou dar um clique aqui no filtro ao lado de rótulos de linha, vou desmarcar a opção Selecionar Tudo e vou marcar somente as opções Sudeste e Sul. Vou dar um clique no botão OK. E agora eu tenho o meu gráfico exibindo somente as categorias brinquedos e eletrônicos vendidos na região Sudeste e Sul. Se eu não quiser exibir as linhas de grade da minha planilha, eu posso clicar em qualquer célula, na guia Exibir, no grupo Mostrar, eu posso desmarcar a opção Linhas de grade. Para finalizar essa planilha, eu vou dar um duplo clique aqui em Planilha 1 para editar esse nome e vou digitar total de vendas, categoria por região e pressiono Enter.
Já modifiquei aqui o nome da minha planilha. Caso eu queira voltar a exibir todos os registros, basta eu retornar aqui no filtro ao lado de rótulos de coluna e marcar a opção Selecionar tudo e dar um clique no botão OK. Passei a exibir agora todas as categorias, mas eu continuo exibindo somente Sudeste e Sul. Para exibir todas as regiões, eu posiciono o cursor no filtro ao lado de rótulos de linha, marco a opção Selecionar tudo e dou um clique no botão OK. E eu passo a ter agora o gráfico exibindo todas as regiões de todas as categorias. Vamos retornar então agora na planilha janeiro de 2025 e observem que os meus dados continuam selecionados. Se eu quiser inserir uma nova tabela dinâmica, eu vou clicar na guia Inserir. No grupo Tabelas, vou de novo na opção Tabela Dinâmica, na opção da tabela /intervalo, vou deixar marcada a opção Nova Planilha e vou dar um clique no botão OK. E observe que ele criou agora a planilha 2. Para essa tabela dinâmica, eu vou trabalhar com os seguintes campos. Eu vou clicar no campo Vendedor, manter o botão esquerdo pressionado, vou arrastar para colunas, vou clicar no campo Região, manter o botão esquerdo pressionado e vou arrastar para linhas, e vou clicar no campo Valor Total, manter o botão esquerdo pressionado e arrastar para Valores. E aí ele faz a soma de todos os valores referentes a todos os vendedores e a todas as regiões. Para eu gerar o gráfico, eu preciso selecionar os dados que eu quero. Então eu vou clicar na célula A4, manter o botão esquerdo do mouse pressionado, vou arrastar até a célula A9 e vou arrastar para a direita até a célula I9. Observe que, mais uma vez, eu não estou selecionando o total geral que está na coluna J, mostrando o total geral de cada região, e nem a linha 10, mostrando o total geral de cada vendedor. Vou clicar na guia Inserir. No grupo Gráficos, vou novamente aqui na opção Inserir gráfico de colunas ou de barras. No grupo barra 2D, vou selecionar essa primeira opção, barras agrupadas. Vou posicionar o cursor na borda do gráfico, manter o botão esquerdo do mouse pressionado e vou arrastar para esta posição. Para redimensionar o tamanho do gráfico, eu vou posicionar o cursor aqui na alça de redimensionamento do lado direito inferior, vou arrastar para baixo e para a direita. E aí eu consegui ampliar a área do gráfico. Se eu quiser ampliar mais, eu posso posicionar aqui na alça de redimensionamento central e arrastar para a direita. Eu quero agora, neste gráfico, exibir o valor total de venda de cada vendedor e o título do gráfico. Então eu posso posicionar o cursor aqui na opção Elementos do gráfico e marcar a opção Título do gráfico, ele já colocou aqui o título do gráfico, e marcar a opção Rótulos de dados. E ele coloca aqui o valor total de venda ao lado de cada vendedor. Do mesmo modo que eu estou exibindo todos os vendedores de todas as regiões, vamos imaginar que eu quisesse exibir somente os vendedores Danilo, Débora e Regina. Então eu posiciono o cursor aqui na seta, onde eu tenho o filtro ao lado de rótulos de coluna, e vou desmarcar a opção Selecionar tudo e vou marcar apenas Danilo, Débora e Regina. E vou dar um clique no botão OK. E aí ele me mostra somente as vendas desses vendedores. Para eu editar o título do gráfico, eu dou um clique aqui em Título do gráfico, seleciono o título existente e digito o novo título. Então, vamos colocar aqui total de vendas, vendedor por região. Se eu quiser voltar a exibir todos os vendedores, eu posiciono o cursor aqui no filtro ao lado de rótulos de coluna e marco a opção Selecionar tudo. Dou um clique no botão OK e ele volta a exibir todos os dados.
Se eu quiser retirar as linhas de grade, eu clico em qualquer célula, clico na guia Exibir, no grupo Mostrar, desmarco a opção Linhas de grade. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, peço que se inscreva, dê um like e compartilhe. Não deixe de comentar se você gostou do vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima!